Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, Larissa Chaves destaca o seu mais recente livro, Fé. Porque o livro Fé, que eu inclusive tenho em mãos, vai contar bastante também sobre essa história. São casos autorais, né? Casos pessoais. Então, eu nasci em Salvador, Bahia, sou baiana. Atualmente, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, mas já morei em várias cidades, porque sou casada, meu esposo é militar, e por conta disso eu já me mudei bastante. Tenho 3 filhas, Marina, Joana e Clara, e conheci o Espiritismo aos 14 anos. Fiz parte da Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador, na Mansão do Caminho, e desde então tenho participado das atividades sociais, dos estudos e das palestras. Essa história, né, esse storytelling, digamos assim, essa grande narrativa sobre a fé que está presente no livro, começa lá na minha infância, porque antes mesmo de ser espírita, eu já sentia uma conexão com Deus, com esses temas da religiosidade muito profundas. E desde cedo eu me sentia numa certa busca, uma busca por entendimento. Por esse entendimento, eu inclusive hoje de manhã estava fazendo o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e eu me identifico muito com a introdução desse livro, que é exatamente o início do livro Fé. Essa necessidade de entender a nossa real natureza enquanto espíritos, aquela angústia do espírito reencarnado que está, às vezes, inconsciente da sua realidade espiritual e se sente angustiado por não conseguir encontrar sentido na vida material, porque o real sentido da nossa vida não está na matéria. A matéria é o meio, não é a finalidade. Então eu tinha muitas dúvidas, muita angústia, muitas inquietações. Fui, inclusive, peregrinando, buscando conhecer uma religião, outra, uma igreja, outra, sempre conversando sobre isso com as pessoas que eu conhecia, com as pessoas que trabalhavam na minha casa, sempre muito curiosa para saber a fé do outro, a crença do outro, o que esse outro, como ele entendia as questões humanas, o sofrimento, o que estávamos fazendo aqui, e eu por muito tempo não encontrei essas respostas. Então, uma parte dessas histórias é sobre a história dessa peregrinação, a história dessa jornada, a história dessa busca. E depois eu não vou dar o spoiler central, porque está aqui no livro como é que eu conheci a doutrina espírita, isso também está contado aqui. E a doutrina espírita nos apresenta essa fé raciocinada. Allan Kardec nos fala bastante, né, da verdadeira fé, aquela que consegue se confrontar com a razão em qualquer época da humanidade. Mas eu percebo nesse contato, nas viagens, nessas conversas pós-palestra no movimento espírita, e isso também deu ensejo a algumas coisas que estão escritas aqui na obra, meu amigo, que a gente se confunde um pouco. Então, a gente às vezes acha que entendeu o que Kardec está falando e acaba se distanciando dessa conexão direta com Deus, acaba achando que a fé raciocinada é só estudar, e não é. Eu já conversei com muitas pessoas, estudiosas, que leram, palestrantes, dirigentes de casas espíritas, mas que na hora que a dor bate na porta, essa pessoa não está familiarizada com esse contato direto com Deus. Ela está, às vezes, acostumada a fazer aquelas preces bonitas, cheia de palavra rebuscada, mas essa conversa intimista, essa conversa simples, essa conversa em que a gente abre completamente o nosso coração, se desnuda diante do Criador, isso é algo ainda escasso em relação a muitos de nós espíritas. Então, esse livro vai falar sobre isso também, sobre essa fé que é raciocinada, mas que não está circunscrita ao raciocínio, porque existe algo que é do campo do sentimento, que é do campo dessa conexão, colocar a senha do Wi-Fi divino e estar com Deus, fazendo silêncio com Deus, sentindo Deus, num relacionamento constante, perene, e não apenas em raciocínios a respeito de Deus.
Acompanhamos mais um Leitura Dinâmica. Larissa Chaves destacou do seu livro mais recente, Fé. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.